Então, eu queria também, para apimentar um pouco mais esse nosso diálogo, chamar para um outro olhar, que é um olhar, né, que a Jordana vai trazer para a gente, um olhar da Confederação Nacional da Agricultura, né, um olhar que tem aí atento à segurança alimentar, né? Então, brevemente aqui, a Jordana é engenheira agrônoma, especialista em gestão hídrica e ambiental, é assessora técnica da CNA, na coordenação de sustentabilidade, membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, já atuou como representante do setor agropecuário no Comitê do Paranaíba e nos comitês estaduais do Estado do Goiás, né? Produtora rural no município de Goiás, no qual integra uma cooperativa de agricultoras familiares e comunidades tradicionais do Estado. Então, Jordana, te passo a palavra, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Realmente, a gente trazer essa temática e essa visão da resiliência e adaptação que todos os setores precisam ter diante dos eventos críticos, né, e como que é o papel, como que o setor está se preparando e atuando dentro dessa visão. Para fazer só uma contextualização, a gente precisa ter alguns entendimentos de alinhamento do que significa o setor agropecuário de forma geral. Bom, então a agropecuária brasileira, ela vem ao longo dos anos e ao longo das décadas, né, tornando e sempre tendo o olhar da sustentabilidade. Quando a gente fala do futuro da agropecuária brasileira, isso já começou. Então, o Brasil hoje ele tem uma série de regulações e uma série de legislações que trazem para a produção agropecuária uma série de normas, né, que vão ter essa questão da legislação ambiental, a ocupação e uso do solo dentro de cada propriedade rural, as políticas ambientais e as políticas de recursos hídricos. Então, hoje, o setor usuário agropecuário, ele tem que estar ligado e tem que estar antenado em todas essas políticas que são transversais e elas têm afetação e resultado direto dentro da sua atividade produtiva. Quando a gente vai tentar entender o ordenamento territorial brasileiro, a gente se depara com 66% de território preservado. É claro que a gente sabe que isso é muito espacializado dentro do Brasil, né? A gente tem regiões com mais e regiões com menos. Isso daqui são médias nacionais que a gente traz para entender o uso e ocupação do território como um todo. E quando a gente vê o que está preservado, mais de 50%, ou seja, 33% dos 66%, está dentro das propriedades rurais, né? São os produtores que estão fazendo a preservação, seja das áreas de preservação permanente ou das reservas legais. Vale lembrar que as áreas de reserva legal é um instrumento ambiental do Brasil, né, onde cada proprietário ele é exigido legalmente de ter essa quantidade de vegetação nativa, que varia de 20% a 80%, dependendo do bioma que a propriedade está inserida. Fora isso, temos as outras áreas. E o que eu queria chamar a atenção é para a área de lavoura, a área de agricultura do país. O Brasil hoje tem 7,8% de área de agricultura. E quando a gente passa para ver o uso em outros territórios, o Brasil está muito abaixo, né? Então, a gente tem a média nacional aí, média de outros países, é 56% de uso da terra com agricultura, 60%, 66%, 76%. E a gente precisa entender por que o Brasil, né, diante de tanta disponibilidade, tem um uso baixo e a gente tem que entender a localização, né? O Brasil é privilegiado em diversos recursos naturais. Quando a gente para ver que o Brasil é um país tropical, ninguém na Europa consegue entender como que o Brasil faz 3 safras por ano dentro de uma mesma área. Então, isso é uma coisa muito difícil de quem está fora e tem um período de chuva e um período de gelo, de frio muito intenso, onde não se produz, conseguir entender como um país chega a ter 3 safras dentro de uma mesma área. Mas foi exatamente o uso da tecnologia que permitiu o Brasil dar esse avanço no efeito que a gente fala poupa-terra. Então, com o uso da tecnologia, a gente pode observar que, ao longo dos anos,
estou apanhando desse negócio. Ao longo dos anos, a gente teve um aumento muito grande da produção, porém, as áreas utilizadas para isso, elas não tiveram o mesmo aumento. O que a gente observa foi que teve incremento de produtividade. E isso se deve ao uso de tecnologias dentro do setor agropecuário. Então, quando a gente observa que a área ela cresceu desde 76 até 2022, 2023, 100%, a produtividade aumentou, mas a produção ela foi de 560%. Então, isso mostra que precisa, sim, ser eficiente no uso dos recursos naturais para que a gente diminua a pressão sobre as novas áreas e as áreas protegidas. E isso também foi aplicado não só na agricultura, mas também na pecuária, né? Então, entre a década de 90 e 2020, a área de pastagem ela recuou 13%. Então, com isso, a gente pode observar que houve mais ou menos 50 milhões de hectares que deixaram de ser pastagem e hoje eles estão em fase de diferentes estágios de regeneração, graças ao uso da tecnologia. E a disponibilidade de terra no mundo e de água, como que essa logística funciona? A gente tem o Sudão com uma área enorme, mas quando a gente observa a curva de água de disponibilidade, não tem, né? E outros países que têm uma disponibilidade de água muito grande também, às vezes como a Rússia, e tem área também, eles não têm climas e outros recursos que o Brasil tem. Então, quando a gente observa, realmente o Brasil ele é um país diferenciado, onde a gente tem terra e tem água. E, para contextualizar tudo isso, a gente observa que o Brasil ele vai ser responsável, como já apontado pela própria FAO, pela própria ONU, em auxiliar na questão da segurança alimentar, não só do brasileiro, mas do mundo. Então, isso vai precisar ter um aumento na casa de 40%, né? E isso vai ter que ser com tecnologia. E a tecnologia já acompanha o sistema da agricultura ao longo das últimas décadas. A primeira grande revolução que a gente teve foi o plantio direto, que o Brasil executa desde a década de 50 e só foi aumentando, né, dentro das áreas plantadas, que garantiu esse melhoramento e esse aumento da produtividade, né, sem você necessariamente ficar expandindo sobre novas áreas. E quando a gente fala do ESG, né, que é meio ambiente, social e governança, o setor agropecuário vem se preparando também para atender essas exigências, né, não só brasileiras, mas mundiais. Então, em relação às questões de meio ambiente, como colocado, a gente tem o código, tem a lei das águas, a gente tem a agricultura de ABC, o plano ABC, que foi extremamente importante para a gente visualizar o quanto a gente avançou. Aqui eu vou passar, que meu tempo está acabando. A irrigação ela é presente já não só no Brasil, mas no mundo há mais de 4.000 anos, no mundo e desde a década de 70 no Rio Grande do Sul com arroz. Quando a gente fala de água para o setor, todas as atividades agropecuárias dependem da água, né? Seja ela usando na tecnologia de irrigação, na produção de leite, aves, suíno, piscicultura. E a gente tem os veranicos, que são eventos climáticos que podem ter a criticidade diferenciada em algum ano ou não, mas são variáveis que já acompanham o produtor anualmente na sua condução de lavoura e de produção. Quando a gente observa esse dado de que todas as projeções do último conjuntura, a gente pode ver que todos os usos vão crescer. Né? Óbvio, se você vai ter um aumento da população, essa projeção para 2040, todos os setores vão ter um aumento no seu incremento de produção. E a irrigação não está fora da média de crescimento dos outros setores, porém é sim um setor que faz uso da água para ser convertido na questão da produção de alimentos. Então, se até 2050 a gente precisa aumentar 60% de alimentos, 40% vem do Brasil, 90% tem que ser com tecnologia. E é essa tecnologia que precisa ser incorporada. E aí vem a irrigação brasileira, onde a gente tem a otimização da produção agropecuária,
que aumentem até 3, 4 vezes, dependendo da cultura. Melhora também a qualidade dos produtos, então um café que não sofreu estresse hídrico, ele tem menos ardência, ele tem grãos muito mais qualificados. O preço dos alimentos de forma mais estável, a partir do momento que você tem os produtos sendo produzidos todo o ano, durante todo o ano, você tem mais alimentos disponíveis, com isso você tem mais oferta com uma demanda e você vai ter o preço mais estável. E a questão da verticalização da produção, né, que você vai poder melhorar a produtividade dentro de uma mesma área. Exemplo mais claro do que a gente está falando e do que significa a irrigação como a nova tecnologia, que é a nova tecnologia para atender não só essa demanda brasileira, mas mundial, é que 12% da área agrícola do mundo é irrigada, mas ela representa 40% da produção de alimentos. Então, a gente vê que realmente tem um incremento muito grande. No Brasil, 90% do arroz é irrigado, ele vem de áreas irrigadas. A terceira safra de feijão só é possível por causa da irrigação, porque senão a gente teria, no final do ano, uma oferta muito menor, na casa de 20% menos, e isso aumentaria o preço para o consumidor final. Só passando rapidinho os resultados que a gente teve, né, do ABC, onde o Brasil atingiu, e eu queria chegar nessa atenção da agricultura familiar e a irrigação. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir no stand, lá a gente tem 85% dos empreendimentos rurais que têm irrigação são de até 10 hectares. Por que isso é importante? Para a gente entender, quando o ministro falou que a irrigação é desenvolvimento e é melhoria da qualidade de vida e melhoria social, o IDH, é isso aqui. Ela vai mudar e ela vai permitir que os pequenos produtores também consigam produzir durante todo o ano. Já acabou meu tempo, eu só vou pôr um desafio, né, que é exatamente a reservação de água. Então, a gente precisa planejar, a gente precisa se organizar e o produtor precisa ter segurança hídrica também, para poder garantir, ter a sua safra garantida no sentido de fornecer e cumprir seus contratos e que isso seja sinônimo da garantia alimentar, não só brasileira. Então, a gente entende que precisa, sim, avançar nos instrumentos que falam e que regulamentam sobre a reservação de água, os reservatórios, não só fora dos cursos d'água, mas de barragem, porque segurar a água no período em que você tem muita chuva para usar no período da seca é gestão hídrica e é segurança alimentar para o brasileiro. E eu queria só colocar para vocês um vídeo de 30 segundinhos, bem rapidinho, só para a gente colocar e entender que o setor agropecuário ele é um único, seja do pequeno, seja do grande, todos contribuem com uma parcela muito grande de produtos que estão na nossa mesa de forma diária, seja no arroz, seja na proteína animal, e eu queria deixar esse recado para vocês e para a gente entender o quão importante é a segurança hídrica para que a gente tenha alimentos de qualidade e alimentos acessíveis e que a nossa população ela possa acessar esses alimentos e não sofra com a insegurança alimentar. Pode colocar e aí já finalizei. Obrigado, Jordana. Fundamental esse olhar, quando a gente fala no irrigante, no produtor, é muito importante a gente ter essa atenção na questão do uso da tecnologia, como você muito bem trouxe aqui para a gente. A gente tem procurado aprimorar isso no âmbito da Agência Nacional de Águas. A gente tem buscado tornar mais céleres. O que traz a segurança para o produtor é a outorga, a regularização, outorga esse direito pelo uso do recurso hídrico, da captação. Então, a ANA tem também buscado ficar atento e tornar isso mais célere, buscando essa integração
com os estados dos sistemas, trazendo mais eficiência dos usos dos recursos naturais. Muito obrigado pela tua fala.